existe algo que somente os filhos de Deus possuem. O ímpio não possui. Só os filhos de Deus. Talvez você pode me perguntar: o que é, pastor, que os filhos de Deus possuem? Os filhos de Deus possuem fé segundo a Deus. O ímpio, até que eles queriam ter essa fé, mas eles não têm. E a palavra de Deus diz bem assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Eu quero dizer para você, é com fé. A fé é a moeda que move o céu. Você quer ver o céu se mover? É quando a fé entra em ação. Aquele que atrai a atenção do Senhor sobre si é aquele que tem fé. E talvez você pode até dizer para mim: pastor, mas a santidade agrada ao Senhor? Lógico que ela agrada, mas nada atrai mais o Senhor do que a fé. A fé é algo que eu e você nós precisamos ter. A fé é um tipo de santidade, sabe por quê? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela sofria 12 anos. E a palavra de Deus nos diz que quando uma mulher estava naqueles dias, elas não podiam sair de dentro de casa. E aonde uma mulher que estava naqueles dias ela tocasse, aquele lugar era considerado imundo, impuro. E essa mulher, perante os homens, imunda, ela sofria 12 anos, imagina sofrer 12 anos perdendo sangue. Ela já tinha procurado todos os médicos, e ela pensou: se eu ficar dentro de casa eu vou morrer, e se eu sair para fora de casa eu serei apedrejada, porque se pegasse ela, irmãos, ela era apedrejada, você tem noção? E ela era considerada impura, então a santidade não era aquilo que ela tinha. A santidade não conduziu ela a Cristo. O que foi que conduziu ela a Cristo? A fé. A fé trouxe cura sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher, ela quebrou a lei. Não importa se eu morrer, ela quebrou a lei. Mas se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi curada. Então eu vim aqui dizer para você: a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Na esfera do Espírito, a fé simplesmente ela destrói com todas as obras do diabo. Pastor, eu quero destruir as obras do diabo, eu quero desfazer as obras do diabo. Então eu quero dizer para você: você desfaz as obras do diabo com fé. Eu fico vendo pessoas querendo entrar em guerra com o diabo pelos sentidos, por aquilo que ela vê, por aquilo que ela toca. Não, vou falar para você: sai fora disso. Só existe uma forma de você destruir o inimigo. Sabe de que forma é? Através de fé. Enquanto você permanece na esfera da fé, você é vencedor. Mas quando o inimigo consegue mantê-lo na esfera dos 5 sentidos, você é um derrotado. Como é que o diabo ele tem vitória sobre a sua vida? Como é que o diabo te paralisa? Quando você começa a andar pela visão, pelo olfato, pelo tato, pela audição e pelo paladar. Eu vou dizer para você: eu sou um ser humano, você é um ser humano. A nossa luta não é contra a carne e a nossa luta não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais. Essa guerra, você não vai conseguir vencer ela nos seus sentidos. Essa guerra você só vai conseguir obter vitória através da fé. E nós não ensinamos fé da forma como faz a nova era. Pensamentos positivos: não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu creio que vai dar certo. Eles creem em qualquer coisa, em qualquer situação. Eles acreditam numa força maior. É um tipo de sugestão, de uma alta sugestão. Não, nós não somos desse jeito. Nós cremos em Deus e na obra consumada na cruz do Calvário.
Eu não creio em objetos. Eu não creio naquilo que eu apalpo, não. Eu não levanto todos os dias as mãos para os céus e saio falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não! Eu creio em Deus e creio na obra consumada na cruz do Calvário. Foi através da cruz do Calvário que eu tenho vitória. Então, eu creio em Cristo. O problema é que nós estamos crendo em coisas, em situações, em homens. E é por isso que você está frustrado desse jeito. Você acreditou talvez numa pessoa, ela te colocou na chapada. E olha a situação que você está agora. Você depositou a tua fé em homens. Sabe, quero dizer para você, eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar. Não adianta você colocar todas as suas expectativas em mim, não, eu sou ser humano, eu vou te decepcionar. Agora tem um que não te decepciona, esse se chama Jesus de Nazaré. Nós cremos em Deus, e nós cremos na sua obra consumada, e é através de Cristo Jesus que nós temos a vitória. E através dessa fé, irmãos, nós podemos enfrentar qualquer situação nas nossas vidas. E hoje eu vim falar com você que é a respeito de fé. Hoje eu vim trazer tutano celestial para você. Hoje eu vim trazer mocotó. Hoje você vai sair daqui voando. Você vai sair daqui nas asas do Espírito. Você vai sair daqui cheio da presença dEle. Você não vai sair da mesma forma que você chegou. Deus tem algo reservado para você aqui nessa noite. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre fé é que ela opera por meio de nossas palavras. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia para mim, por favor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo de número 13. Irmãos, posso confessar um negócio para vocês? Eu sou incomodado. Eu fiquei perto daquele negócio ali, ó, me dá agonia. O barulho ali, eu fui ali e desliguei ele. Esse barulho desse ar aqui, ele me dá agonia. Eu olho para ali, eu não vejo a letra ali, irmão, está me dando agonia. Eu gosto das coisas assim, Henrique. Eu chego aqui, se eu vejo as cadeiras desajeitadas, eu quero ajeitar as cadeiras. Eu fico olhando, eu não consigo olhar para ali e não ver essas letras ali, mas vai dar certo, vai dar certo. Eu vou olhar, a minha esposa está pedindo para me olhar aqui, irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos. Eu vou contar até 3. E eu quero que vocês leiam em alto e bom tom. Amém, irmãos? 1, 2, 3. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que a fé não é uma questão de fórmula, não é, mas de espírito. Olha o que está dizendo o texto: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. A fé, então, ela é um espírito. Paulo diz que temos que ter o mesmo espírito de fé. E o mesmo espírito de fé que teve em Abraão, o mesmo espírito de fé que teve em Moisés, o mesmo espírito de fé que teve em Davi, o mesmo espírito de fé que teve em Ezequiel, quero dizer para você, nós precisamos ter esse mesmo espírito da fé. E eu quero dizer para vocês, a fé é um espírito e ela contagia, e ela pode ser o quê? Espalhada. Irmãos, a fé ela pode crescer, a fé ela é como um músculo, ela cresce, mas também a fé ela pode atrofiar. Muitas vezes você começa orando por uma dor de cabeça, você tem fé apenas para orar por uma dor de cabeça, depois quando você menos percebe, você já está orando por uma pessoa que está com câncer.
De repente você começa a orar por uma pessoa que está com problema na coluna, o quê? A fé, ela é como um músculo, ela vai aumentando, mas também ela pode atrofiar. Tem pessoas hoje que não conseguem orar por nada mais, porque a fé dela atrofiou. A fé é um espírito. Irmãos, não existe nada mais gostoso do que você trabalhar com a pessoa com espírito de fé. Aonde você chega, ela te coloca, vamos. Se você chega numa célula onde uma pessoa tem um espírito de fé, a célula muda. Se você chega dentro de uma empresa e a pessoa tem um espírito de fé, a empresa muda. Se você chega dentro da casa, a casa está em luto, a casa está entristecida, uma pessoa cheia de fé, ela contagia e tudo muda. Você é a pessoa que vai mudar o ambiente, porque o espírito da fé está dentro de você. De maneira nenhuma, irmão, se contente com aquilo que você está vivendo. Agora, no mesmo princípio, quando alguém aparece dizendo 10 razões, ou 1000 razões que algo não vai dar certo, isso é o quê? Espírito de incredulidade. Da mesma forma que existe o espírito da fé, existe o espírito da incredulidade. Irmãos, tem pessoas que ela consegue contaminar o ambiente com a incredulidade dela. E eu vou lhe provar isso na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz que Moisés enviou 12 espias para poder analisar, observar a terra prometida. Eles ficaram 40 dias. Eles viram as mesmas coisas e quando eles voltaram, 10 homens conseguiram inflamar uma nação. Mais de 3 milhões de pessoas foram inflamadas por 10 homens. Aquela terra é uma terra de gigante. Os muros são altos demais. Nós somos como gafanhotos perante eles. E aquilo espalhou no meio do arraial. O que é isso, pastor José? Espírito de incredulidade. Irmão, se for para mim, eu não consigo, irmão. Até para jogar tênis, eu fui participar de um torneio agora esses dias, tirei em 2º lugar, não fui campeão porque eu estava sem preparo. Não adianta você fazer, tipo, eu vou mostrar meu. Eu não consegui chegar na final, porque eu estou sem preparo, estava voltando agora, mas vou voltar, segura aí. Até para jogar tênis, irmãos. Eu vou perder. Então você vai perder mesmo. Eu vim aqui para poder ganhar. E aí eu olhava, quem que vai jogar? O pastor que vai jogar. Isso já perdeu, eu entrava, eu ganhava. E eu ficava orando em línguas, aquecendo. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Você não pode andar com esse espírito de incredulidade da tua vida. Você está matando as pessoas que estão à sua volta, rapaz. Você não acredita mais em ninguém. Aonde você chega, você mata sonhos, você mata pessoas. Ninguém consegue conviver com você. Você estraga prazer, você estraga almoço, você estraga aniversário. Por quê? Você está contagiado com o espírito de incredulidade. Ninguém te falou isso hoje, Deus está me usando para falar com você. Você tem sabotado, você tem se matado aos poucos. Eu estava levando a minha cachorrinha para adestrar. E quando estava faltando 50 metros para poder chegar, eu fui irresponsável, amarrei ela mal amarrado. A minha cadelinha caiu de cima da caminhonete. Quando eu olho para trás, a minha cadelinha está gritando. Naquele momento aumentou um desespero, irmão. Foi lá perto já da empresa do Odeir. Eu só levantei as mãos e chamei ele. Eu cheguei e ajoelhei e comecei a orar sobre a vida da minha cadelinha. Vai dar certo em nome de Jesus.
Ao mesmo tempo a lágrima desceu, e eu comecei a chorar e falei: Senhor, vai dar certo, em nome de Jesus. E o Odeir chegou: vai dar certo, pastor, não precisa se preocupar, Deus está no controle, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e vai dar certo em nome de Jesus. Oh, irmãos, as pessoas estão morrendo lá fora. Você quer uma notícia, liga a televisão, vai nesse WhatsApp, vai no Facebook. Você quer ser desmotivado? Liga a televisão. Nós não podemos andar na esfera da alma. Nós não podemos andar na esfera da incredulidade. Mas Josué e Caleb, irmãos, eles se levantaram e disseram: nós vamos conquistar a terra como pão, e nós podemos devorar eles, nós vamos devorar eles, e nós vamos comer, e nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Mas a nação acreditou nesses 10 homens, desses 10 espias, e eles morreram no deserto. Sabe por quê? Porque não acreditaram na palavra de Deus. Olha o que nos diz esse texto, irmãos. Coloca para mim aqui Números 14, 24. Números 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve o quê? Vou contar até 3, vocês digam de novo. 1, 2, 3. Então tinha um espírito sobre os 10, e tinha um espírito sobre ele. E que espírito era esse que eu te pergunto? Espírito da fé. Espírito da fé. Houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nós temos que ter outro espírito. Dá uma cutucada nessa pessoa que está falando: meu irmão, qual é o espírito que tem movido você? De incredulidade ou de fé? Você está comigo? Nós precisamos, irmãos. Agora, na segunda parte do texto, na primeira parte desse texto, aqui de 2 Coríntios, ele está nos dizendo bem assim: eu criei, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nesse primeiro momento você tem que ter o quê? Esse espírito do quê? De fé. E no segundo momento, pastor, o que é que você tem que ter? Nós cremos quando nós falamos. Na segunda parte, eu criei, e porque eu creio, eu falo. Nós cremos, e porque nós cremos, nós falamos. A nossa fé, ela é liberada em nossas palavras. Você libera a fé quando você fala. Simplesmente não podemos crer e ficar em silêncio. Não, quando você crê em algo, você fala algo. Você não pode crer e ficar de boca fechada. Você tem que liberar essa fé. Todos os dias, Beth, levanta de manhã, você tem que liberar, falar. É o Senhor que me guarda. Todas as noites as minhas filhas falam: pai, vem orar por mim. Eu entro dentro do quarto e falo: em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor está comigo. Senhor, deu sono do justo para minhas filhas. O que eu estou fazendo? Estou falando, estou verbalizando, estou liberando o quê? Fé. Eu quero colocar para você nesse momento a importância de nós lermos a Bíblia. Quantos têm lido a Bíblia? Não fala para mim. É você. Quantos têm lido a Bíblia? A palavra logos e rema. Para a compreensão do desenvolvimento da nossa fé, nós precisamos do quê? Do logos e do rema. Muitos têm andado manco como cristãos. Eles não têm o entendimento da palavra de Deus. Eles sabem muito a Bíblia, eles leem a Bíblia de capa a capa, mas eles não têm entendimento, não têm vida. Esses dois vocábulos, logos e rema, possuem o mesmo significado. Qual é o significado, pastor José? Palavra de Deus. Porém, na língua grega,
em que foi escrito o Novo Testamento, esses dois vocábulos, eles possuem um significado diferente. Qual é o significado do Logos? Significa a palavra dita, a palavra escrita, a letra. É esse papel aí que você está na tua mão. Pega a tua Bíblia e levanta ela aí para cima. Pega a tua Bíblia, levanta ela para cima. Quando você lê, você está lendo o quê? Logos. Quando você pega toda manhã a tua Bíblia para poder ler ela, você para ler a Bíblia. O que está acontecendo? Logos. É palavra de Deus, Logos. Mas é da onde que surgem os ateus, Evaldo? Do Logos. Eles leem demais, porém eles não têm o quê? O rema, a revelação, que só pode vir pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos do quê? Do Logos e do rema. Como que acontece isso, pastor Josias? Eu leio, presta atenção aqui comigo, vou falar para vocês, vou ser didático com vocês. Eu leio, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logos. Sim ou não? Agora, quando eu levanto de manhã cedo e falo, Ele é meu pastor, e nada vai me faltar. Eu estou até passando pela prova, estou passando até por essa dificuldade, mas quando você começa a verbalizar a palavra de Deus, ela se torna o quê? Vida, ela se torna rema, para aquilo que você precisa. Você lê na palavra do Senhor, Ele carregou sobre a cruz do Calvário, e pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Você só lê, aí quando a enfermidade bate, você fala assim, pelas pisaduras de Cristo, eu fui curado, eu sou sarado, 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 eu sou sarado. Você verbaliza o quê? O rema. Você precisa ter o Logos, mas o Logos não é o suficiente. Você precisa verbalizar a palavra de Deus sobre o teu casamento, você precisa verbalizar a palavra de Deus sobre a tua empresa, sobre os teus filhos. Rema, vida. Vocês acham que tem pessoas, irmãos, que sabem a Bíblia muito mais que você, que não tem nem lado de você entrar nela, e a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos de vida, vida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não podemos andar mancos. É por isso que eu insisto, irmãos, eu vou insistir com vocês. Eu vou insistir com vocês em ler o Logos. Mas você tem que entender que você precisa verbalizar, você precisa declarar essa palavra de Deus sobre qualquer situação que você esteja vivendo. Infelizmente, nem todos que professam a sua fé em Cristo Jesus, eles vivenciam o Logos e o rema de Deus. Por isso são pessoas embaraçadas, pessoas frias, pessoas desmotivadas, pessoas incrédulas. Não, você precisa ser uma pessoa viva. Se você crê em algo, fale em alta voz. Se você crê na palavra de Deus, no Logos, libera o rema, movido pelo Espírito Santo, porque o milagre vai acontecer. A maneira como nós exercitamos a fé, simplesmente é de que jeito, pastor José? Falando. A fé vem pela onde? O que vocês estão ouvindo hoje? E como é que vocês exercitam essa fé? Falando. Está um caos, está virado do lado do rei. Você chega e começa a profetizar. Fala. Aí eu te faço uma pergunta: o que é que você tem falado? Você tem falado dos seus sentimentos ou você tem falado da palavra de Deus? Eu não estou nem aí com aquilo que você acha. Pastor, não fala isso comigo não. O que a palavra diz ao teu respeito é isso, e isso me interessa. Quando a pessoa fala para mim, eu acho, eu falo assim, você acha? Mas o que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus diz ao teu respeito? Você sabe, Romanos capítulo de número 10 e versículo de número 10 diz bem assim: porque com o coração crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você sabe qual é a maior bênção que o ser humano pode receber? Pergunta para mim, qual, pastor? Só vou responder se disser mais alto. Qual, pastor? A salvação. E como se recebe a salvação? Crendo com o coração e confessando com a boca. É simples, não é simples? Sim ou não? E como você faz isso? Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. É por isso que nós convidamos as pessoas para romper, sair da cadeira e vir aqui na frente e verbalizar. Você precisa falar. Não, eu quero aceitar Jesus, mas eu não quero falar. Não tem como, meu irmão. A maior bênção que um ser humano pode receber é a salvação. Agora eu te pergunto, e as outras? Como é que você recebe? Se a maior bênção que você pode receber é a sua salvação, você fala ela. Por que você não tem recebido essa mudança no seu casamento? Por que você não tem recebido essa mudança na sua vida financeira? Por que você não tem recebido talvez essa situação do teu filho que está nas drogas, da tua esposa que te deixou, do teu esposo que te deixou? Você não tem falado, você tem falado, você tem murmurado. É diferente de falar a palavra de Deus. Me deixou mesmo. Não vai dar certo. Não, fala a palavra de Deus. Fala a palavra. Eu vou falar para vocês. Ela está aqui. A Daniela. Eu não conhecia uma flor chamada de Amazonas, Éder. E eu chamava minha esposa de flor do Amazonas. Oh, minha flor do Amazonas. E depois, Odeir, eu fui saber que flor do Amazonas é amarga. E de coração, eu vou falar para você, a minha esposa está se tornando amarga. Ela sabe disso. Antigamente, ela sabe disso. Ela sabe disso, eu estou sendo sincero com vocês. Flor do Amazonas. Mas eu não sabia. Mas eu estava o quê? Verbalizando morte sobre a vida da minha esposa. Quando eu tive esse entendimento, eu abortei, não falo mais. Você olha para o teu filho, você chama ele de orelhudo, seu gordo, você é um burro, eu faço de tudo e você não faz nada, você é um relaxado. Não, pelo amor de Deus, não faz isso, você está acabando com a identidade do seu filho, não faz isso não. Começa a olhar para o teu filho e começa a dizer, você é ungido de Deus. Você vai chegar em lugares que o papai e que a mamãe nunca chegou. Você foi escolhido no ventre. Você foi escolhido no ventre, meu filho. Você é ungido. Eu profetizo todos os dias sobre a vida da minha filha. Verbaliza a maneira como nós recebemos todas as bênçãos do Calvário. É a mesma como recebemos a nossa salvação, crendo e falando. Então, meu amado e minha amada, se você crê, o segundo passo, o que você tem que fazer? O segundo passo, qual que você tem que fazer? Hoje nós vamos terminar esse culto com você falando. A tampa da chaleira hoje vai subir. Hoje vai subir, porque você vai falar. Amém, irmãos? Mas você vai falar para quem? Para quem? E o quê? O senhor está falando que eu tenho que falar. Então abra a tua Bíblia comigo agora também em nome de Jesus. Vocês estão entendendo aquilo que o pastor está falando? Está fácil ou não? Tem muitas pessoas que estão chegando no nosso meio. O Espírito Santo falou para mim assim: você vai começar a pregar algumas ministrações que você pegou no passado. Você vai ensinar. Eu vou começar, você se prepara. Esse mês de julho nós vamos fazer uma maratona aqui, irmãos. Venha preparado, que Deus vai começar a trabalhar de uma forma sobrenatural aqui nesse lugar. Marcos 11, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 12, nos diz bem assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, diga comigo, com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais
coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Vai lá para Marcos agora, 11, versículo de número 12 a 14. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. E o que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: erga-te e lance ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, fará com que se diz, assim se fará com ele. Marcos 11, 20 e 23, perdão. Marca aí, Marcos, perdão, pastor José leu, o primeiro texto que eu li é Marcos 11, 12 e 14, o segundo texto é Marcos 11, 20 e 23. Deixa eu compartilhar algo com você aqui, sobre as figueiras de Israel. Durante o inverno, as figueiras, elas perdem as suas folhas, e então na primavera, as folhas brotam novamente. Quando as folhas elas voltam a brotar, dentro de 6 semanas, 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 2 semanas, é o tempo do figo chegar. Mas comumente no tempo, quando as folhas brotam, brotam também os figos temporãos. O que é os figos temporãos? É os figos fora do tempo. Então quando Jesus chegou aqui nessa figueira, Jesus não estava esperando o figo propriamente dito. Jesus estava esperando qual figo? O figo temporão. Mas o que aconteceu com essa figueira? Essa figueira estava com folhas, vocês leram aqui comigo. A figueira estava com o quê? Com folhas, porém elas estavam sem figos. E naquele exato momento, o que Jesus faz? Jesus amaldiçoa aquela figueira e fala: ninguém, nunca mais vai comer de ti. E a palavra de Deus diz que no outro dia eles passaram, e a figueira estava de que forma? Secas. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si. Coloca para mim ali Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 7. Gênesis 3 e 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aonde foi que surgiu pela primeira vez o nome de figueiras e de folhas? Em Gênesis. E de que forma foi que veio? Para encobrir o quê? A vergonha. Para encobrir o quê, pastor? Pecado. Eu vou dizer para você, e naquele exato momento, quando Deus vem para conversar com o homem, Deus não aceita algo sem realidade. O que o senhor está querendo dizer para mim, pastor? Naquele exato momento, o primeiro cordeiro foi imolado. Na onde? Lá no Éden. Foi quando Jesus, quando o próprio Deus, ele matou o cordeiro e fez o quê? As vestimentas para Adão e Eva com peles de animal. O que significa, pastor? Figueiras apenas com folhas são pessoas que têm apenas aparência, mas não têm vida. Você sabe, Deus não te aceita, Deus te rejeita. Quem sabe você faz muita coisa, quem sabe você é bom em muita coisa, mas o que você precisa é do sangue do Cordeiro. Você precisa do sangue. E eu não quero falar a respeito disso, mas eu queria apenas dar essa introdução, e eu vou pregar a respeito disso com vocês, para que vocês possam entender o que significa folhas, e por que foi que Jesus amaldiçoou, e por que foi que Deus não aceitou as folhas, as cintas
sobre a vida de Adão e sobre Eva. Foi também a mesma forma que Jesus não aceitou aquela figueira sem figos. Quero dizer algo para você aqui nessa noite, com muito amor e com muito carinho. Para de andar de aparência. Você precisa ter frutos. Você precisa ter vida de Deus. O Senhor não quer a sua justiça própria. O Senhor Jesus não quer a sua performance, mas Ele quer você por inteiro, amém? Mas eu não quero enfatizar isso hoje de maneira nenhuma. Eu quero falar com você a respeito de fé. E eu vim aqui dizer para você, não é normal falar com árvores. Mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu fico imaginando Jesus falando com aquela árvore. Foi isso que aconteceu. E nós temos que entender isso. Não é falar com Deus. Você não pode falar com Deus. Você precisa falar com o problema. Você precisa falar ao monte. Você não deve falar para Deus, não. Você precisa falar com o problema, em nome de Jesus. Você tem falado muito do teu problema e você não tem falado para o problema. O que é que você tem falado? Você precisa falar, mas você vai falar o quê? Para quem? Jesus, ele estava a caminho de um barco, e esse barco estava quase naufragando. Jesus olha para a tempestade e diz: emudece, acalma. Jesus deu uma ordem à tempestade. Jesus não ficou falando, olha que tempestade longa, olha que tempestade grande, não. Jesus ele chega e dá uma ordem à tempestade: emudece, acalma-te. Qual é o problema nosso? Nós ficamos falando apenas do problema. Ai minha dor, ai minha anca, ai minha cabeça, ai minha coluna, ai o meu filho, ai a minha mulher, ai não sei quem. Não. Você vai ficar falando com o demônio? Eu não gosto de ficar falando com o demônio, irmão. Mas você tem que falar para o demônio, em nome de Jesus de Nazaré. Quem é que está aí? Sai! Agora, em nome de Jesus, você dá uma ordem para ele, sai, ele tem que sair. Ai, mas você está vendo, o demônio está dando show, olha que gracinha, olha o demônio daqui. Não. Eu tenho que dar uma ordem para ele, em nome de Jesus, sai. É um problema financeiro? É um problema conjugal? É um problema familiar? Você dá uma ordem, em nome de Jesus, sai. Doença, sai, em nome de Jesus. Agora você fica falando, a minha conta está no vermelho, eu não consigo pagar minhas contas, meu Deus, ó céus, ó vida. Não! Em nome de Jesus. Se Ele cuidou até dos lírios, até dos pássaros, Ele também vai cuidar de mim. Você começa a dar uma ordem ao problema. Para de falar do problema. Dá uma ordem para o problema. Dá uma ordem para a situação. É em nome de Jesus. Quantos estão entendendo aquilo que o pastor está falando aqui? Quantos estão entendendo aquilo que o pastor está falando aqui? Eu coloco as mãos nessas cadeiras e falo em nome de Jesus. Essas cadeiras vão se encher. Eu saio orando no meio dessa igreja, irmãos. Eu saio passando a mão dentro dessa igreja e eu saio verbalizando e eu fico declarando, vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Essa igreja vai encher, esse lugar vai ficar pequeno, em nome de Jesus de Nazaré. Eu fui pregar esses dias na igreja Batista da Lagoinha, numa conferência de adoração. E quando eu estava pregando, Deus me deu algo no meu coração. Ele falou bem assim: olha, Josias, verbaliza. Eu falei: verbaliza o quê? Eu vou abrir madre hoje. Eu falei assim: o que, Senhor? Você vai orar por madre, e você vai chamar aqui na frente quem está querendo engravidar, e você vai dar uma voz de comando. Eu falei: mas Deus, apaga as luzes para mim. E eu fiz a oração. No dia do nosso batismo, nós tivemos o batismo na parte da tarde, e na parte da noite eu estava pregando. Você foi comigo lá, e eu verbalizei: toda madre estéril, você vai abrir em nome de Jesus. Eu te dou uma voz de comando agora,
Abre em nome de Jesus, por favor. Eles vieram há 2 domingos aqui na nossa igreja assistir um culto. Vieram para me mostrar a ultrassom. A mulher de 43 anos ficou grávida para a honra e para a glória do nome de Jesus. E ela falou para mim: pastor, eu vou trazer o meu filho no meu colo. Eu vou trazer o meu filho no meu colo. Eu quero dizer para você, meu irmão, há poder naquilo que sai da tua boca. Vem cá, Éder. Faça favor aqui. Sobe aqui em cima. O Éder estava tentando engravidar com a Patrícia. Já tinha procurado os médicos. Eles estavam tentando engravidar. E nós estávamos um dia na semana de oração. Eu estava orando lá em cima. E o Espírito Santo de Deus falou bem assim para mim: vai lá e coloca a mão sobre o Éder, libera, porque eu vou abrir a madre deles. Eu falei: Senhor, eu sou pastor deles e ainda muito mais, pastor, são amigos meus. Como Deus? Deus falou assim: vai. E eu desci, irmãos. Eu desci e eu abri minha mão. Eu vou fazer igual eu fiz no dia. E ai de ti se você falar alguma coisa hoje. Você é grande, mas você não é 2. E ele falou assim: eu estou gripado, vai sarar agora, irmão. Eu abri minha mão, irmãos. Eu abri minha mão e fiz bem assim. Em nome de Jesus, Deus vai abrir sua madre. Aí eu olhei para ele de novo. Aí eu abri a mão também de novo. Em nome de Jesus, Deus vai abrir sua madre. Em nome de Jesus, antes do término desse ano, você vai carregar o teu filho no colo. Qual foi a data que o Davi nasceu, Éder? Qual é a data, Patrícia? 20 de dezembro. Oh Deus! De 2019. Olha lá o guri, irmão, olha lá o guri lá em cima. Olha o menino, olha a promessa lá em cima. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você precisa verbalizar sobre a situação. Vai abrir. E a madre abriu em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Éder, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, meu filho. Vocês estão entendendo aquilo que o pastor José está falando aqui nessa noite, sim ou não? É preciso falar. Esse foi o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim sucederá. É preciso você falar para essa situação que você está vivendo, meu irmão. É preciso você declarar, independente da circunstância. Para de murmurar. Para de ficar falando desse problema. Para de ficar contando esse problema para as pessoas. As pessoas não podem fazer nada por você. Creia e fale. Esse é o ensinamento que o Senhor está dizendo para mim e para você. Provérbios capítulo de número 18 e versículo de número 1. A morte e a vida estão no poder da língua, e a quem bem utiliza, come do seu fruto. O que é que você tem comido? Você tem comido daquilo que você tem falado todos os dias? Comece a mudar essas palavras que saem da tua boca. Comece a verbalizar a palavra de Deus. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós não podemos ficar com boca fechada. E é por isso que quando eu chego aqui no culto, irmãos, eu falo: irmãos, adora. Quando eu pego o microfone, irmãos, eu vou para aquele filme. Eu escutei, eu fui assistir o filme do pastor lá da Universal, do Edir Macedo, e ele fala bem assim: é tudo é nada.
Quando eu vim aqui para cima, irmão, eu deixo tudo, eu não deixo nada. Você precisa entender isso. Adore ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no que há dissolução, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Foi por isso que eu comecei cantando essa canção, e nós vamos cantar ela de novo, Se o Trovão e o Mar. Eu não sei qual é o trovão que está vindo sobre a tua vida, eu não sei qual é o mar que está bravio sobre a tua vida. Quando você verbaliza, quando você levanta as tuas mãos e canta, algo acontece no reino espiritual. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com música secular, mas o que vai acrescentar na minha vida? Beber, cair, beber e levantar. E levantar, beber, cair e levantar. O que acrescenta na minha vida? Eu sou chifrudo, chifrufuco, irmão do céu, nada. Aí o dia inteiro com essa conversa na orelha. Aí o cara começa a cantar, sem entender, ele está cantando aquela música, e está traindo o que para a vida dele? Já parei. Só estou mostrando, meu bem, só estou mostrando. Irmãos, dentro do meu carro, eu entro dentro do meu carro é o meu QG. Dentro do meu carro eu entro, eu já ligo o meu carro no Spotify, já anda 24 horas no Spotify, adorando ao Senhor. As minhas filhas são criadas diante de adoração. Até as cadelas lá de casa se movem através da adoração, irmãos. Eu ligo na caixa de som, as bichinhas ficam com a orelhinha, tudo para cima, e elas pulam, e vira aquele rolo lá, irmãos. Irmãos, comece a adorar ao Senhor. Comece a criar um ambiente de glória na sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer, amém, irmãos? E hoje Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele está querendo dizer para você: a fé é a moeda que move os céus, mas a fé, ela é tangível, ela é visível, quando nós começamos a verbalizar, quando nós começamos a falar. Ezequiel, o que tu vês, Ezequiel? Sentidos, eu vejo um vale de ossos sequíssimos. Ezequiel, será que esses ossos podem reviver, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Então, Ezequiel, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a profetizar, eu fico imaginando, meu irmão, crânio começando a se mover, coluna começando a se mover. Você não tem noção de quantos ossos que nós temos num corpo. E foi osso para cada corpo, não foi osso desordenado não. Quando ele começou a verbalizar, existia um exército de ossos. Os ossos estavam sequíssimos, mas quando ele começa a verbalizar, começa cleque de lá, cleque de cá, cleque de lá, cleque de cá, dedo daqui, vem para cá, dedo que estava lá, começa a se formar um esqueleto, mas não estava a mão, ele começa a profetizar carne, começa a profetizar juntas, começa a profetizar medula, porque vai nascer. A tua vida, quem sabe hoje está seca, quem sabe a tua vida não tem sentido, mas quando você começar a profetizar, a vida de Deus virá sobre a tua vida. Você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você toca, você anda por fé. Os médicos me desenganaram, a minha mãe está ali, os médicos me desenganaram, os médicos falaram bem assim para mim: você não vai mais falar, você não vai mais poder cantar. Passou um filme na minha cabeça. Desde pequenininho eu cantava na igreja, desde pequenininho eu adorava ao Senhor, e de repente os médicos falam: você não vai mais poder cantar, Evaldo. Eu cheguei em casa, minha mãe estava lavando roupa. Nós morávamos na Mata do Jacinto, minha mãe morava em Rio Verde, ela estava lavando roupa, porque eu era militar da aeronáutica. Eu cheguei todo agoniado, eu cheguei todo preocupado e falei: mãe, os médicos me desenganaram. Ela falou assim: meu filho, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e o teu Deus que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar, Ele vai manifestar a glória dEle sobre a tua vida. Eu entrei para dentro do quarto, dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus. Falei com Deus e Deus veio. Eu passei pela mão dos médicos
e hoje eu estou vivo para contar esse testemunho. Nada aconteceu sobre a minha vida. Ei, a vida e a morte estão na tua boca, meu irmão. A vida e a morte estão na tua boca. Se você profetizar vida, você vai comer de vida. Se você profetizar prosperidade, você vai comer prosperidade de Deus. Hoje Deus te trouxe aqui para você sair desse fosso, sair desse buraco e entender: a vida vai nascer sobre a tua vida quando você verbalizar. Oh, meu irmão, eu estou com fé aqui nessa noite. Quero te convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus. Oh, Shema Yeroshoki Marayer.